Quantas vezes vocês ouviram sobre o que pode vir a ser caminho largo e caminho estreito? E eu já ensinei vocês que o caminho largo é a religião. O mundo inteiro é religioso, o mundo inteiro é de um sistema. E o caminho estreito, ao contrário do que pensam, é o caminho daqueles que não estão seguindo o caminho da religião. Mas a ideia que se tinha, e tem até um quadro pintado que mostra um caminho largo das pessoas descendo no fogo do inferno, do Hades. E ao lado, em paralelo, um caminho estreito, apertado, de pessoas que passam por uma cruz, como se fosse uma ponte, passam por cima do fogo do purgatório e conseguem chegar do outro lado, que é o paraíso, o céu. Olha isso, que coisa extraordinária que veio na minha mente, e jamais eu poderia chegar a esse entendimento de uma mesma palavra se não tivesse a evolução que tenho hoje. Olha isso aqui. Eu tô sem quadro aqui hoje, então procura enxergar isso aqui. Este é o caminho largo. Nós tínhamos a ideia em paralelo que existia um caminho estreito em paralelo. Quando, na verdade, essa multidão, muitos são os que passam por ela, por ele, se for caminho, está indo numa mesma direção. E essa direção não pode ser a mesma direção, pois a vida é dual, é ambígua, é dualidade, da direção daqueles que se salvam, daqueles que vão existir, que passam pelo caminho estreito. Será que você vai poder entender isso? Olha isso. Eu quero que você veja isso. Aqui, imagine essa manada. Imagine essa multidão de alienados. Todos sem cérebro, sem pensar, sem refletir, sem filosofar, sem questionar, com educação, com cultura, com elegância, com amor, com sinceridade, porque questionar é pecado, é maldição. Existe uma série de medos colocados pela igreja, pelos donos do mundo, pelos senhores, para que você não pense, para que você não evolua. Olha isso aqui. Essa era a concepção que você tinha até hoje, de um caminho largo e de um caminho estreito ao lado, em paralelo, seguindo uma mesma direção. Não foi isso que Jesus disse. Eu fui imediatamente hoje nos originais para poder ver se eu encontrava alguma coisa disso que veio ao meu coração. E olha o que eu descobri. O caminho largo é feito de multidões e multidões. Inclusive quando Jesus se referiu ao espírito daquilo que é anticristo, daquilo que é contra o bem, o ungido, o propósito da bondade, sempre é cercado de multidões. Ele disse, onde estiver isso, tem multidões. Agora, preste atenção, ele disse que para se salvar é necessário desmaterializar. Ele falou que para um rico entrar lá é difícil. Então as pessoas estão seguindo uma alienação de ter, ser e poder, do ego, da materialidade, do 666. Lembra dos vídeos que eu falei? Elétron, próton, nêutron. Nós somos nêutrons. Nem elétrons, nem prótons, mas com o negativo e positivo equilibrado. Olha onde é que eu fui chegar. Quem lembra aqui de uma vez que eu falei para vocês que uma pessoa, que hoje não é mais do EC, porque infelizmente não teve cultura para continuar, espero que ele se retome,
Um dia abra a sua cabeça. Um dia essa pessoa, numa frase inspirada, disse para mim, que eu te vejo como um Fiat 147, um Fusquinha, seja lá o que for, na contramão das carretas. Vamos esquecer isso aqui que vocês aprenderam errado. Vamos inverter. Só existe um caminho. Não existem dois caminhos. Existe um caminho. O Cristo e o Anticristo, o Deus e diabo, o bem e o mal, o inferno e o céu. E eles não estão na mesma direção, eles estão em lados opostos. Portanto, o caminho estreito não existe fisicamente. É o mesmo largo. E quem, pasme, olha que revelação, e quem estreita o caminho são as pessoas. Como assim? Sim, imagine um caminho largo com multidões seguindo naquela mesma direção. E você tendo que andar na contramão delas. Nós vivemos isso, eu, o Thales, a Cibele, todos que estavam comigo ali, a Maria Augusta, Adelaide e tal, ali em Gramado, nós assistimos aquele espetáculo, show Natal Luz, e na saída, milhares de pessoas vindo em nossa direção. Eu até brinquei e falei, Thales, está vendo os zumbis? Olha, The Walking Dead, todos eles na mesma direção. E eu falei, será que nós conseguimos ir na contramão deles? Porque todos vêm como se estivessem todos programados num mesmo processamento. Será que a gente consegue enfrentá-los e andar em direção oposta a eles? Olha isso! Você já teve essa experiência? Em algum evento, vocês sabem quantos pisoteamentos já existiram? Coloca na Google morte por pisoteamento. Andar na contramão de uma multidão. Você tem ideia do que seja isso? É isso que acontece com a existência, com o bem, com a salvação. Enquanto o mundo inteiro diz ter, ser e poder, você diz não ter, não ser, não poder. Enquanto o mundo inteiro diz ego, vaidade, vanglória, soberba, você diz humildade, amor, misericórdia, mansidão. Imagine todos eles, o mundo inteiro andando numa mesma direção e dizendo que isto é certo. Este é o padrão. Esta deve ser a linguagem, este é o The Circle, essa é a mordaça mundial, essa é a censura, e você tendo que ir na contramão de todos. E é isso que Jesus fez. Se você observar, todo Israel o condenou. Quem é que estava na cruz? Sua mãe, sua tia e seus primos. Não tinha ninguém. Como eu já disse, é possível que tivesse parentes dos ladrões que estavam ao seu lado, mas não dele. Amigos dele, pessoas que ele ajudou, pessoas que ele aconselhou. Da sua família tinham 4, e só da sua família, e ninguém de fora. Daqueles que ele disse, esses são meus verdadeiros irmãos, essa é minha verdadeira mãe, tia, pai, família. A correlação que ele apresentou não é sanguínea, mas é espiritual. Preste atenção, não tinha ninguém na cruz. Aí eu digo, nos meus vídeos, que mais doem Jesus não são os açoites, não são os espinhos, não é a cruz, mas a ingratidão. Como agora, sabiamente inspirado, a pessoa fez aquela música, vocês conhecem. Que um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Você entende isso? Uma cruz. Olha a minha paráfrase. Uma cruz dói muito menos que a ingratidão. O abandono de um povo que ele serviu, deixou de viver sua vida e por 3 anos e meio serviu essas pessoas para receber delas desrespeito, ingratidão, abandono e muitas delas até pedindo sua morte. Ele lutou e deu-nos exemplo do que é um caminho estreito. Ele disse, eu sou o caminho. Qual é o caminho? O caminho é o mesmo largo. E vou dizer para você por que é o mesmo largo. Porque se as pessoas do caminho largo
Se essa fosse a lógica, as pessoas do caminho largo, quando quisessem sair do largo, elas não tinham como ir para o estreito. Elas tinham que mudar de caminho, porque aí são dois caminhos. Mas como é o mesmo caminho, elas teriam condição. Então, na verdade, imagine nós indo na contramão. Enquanto as pessoas estão passando por nós, nossa família, nossos amigos, as pessoas que amamos, que trabalham conosco, que conhecemos, as pessoas passando por nós e nós tendo que chegar até lá enfrentando elas. E elas tentando levar a gente junto. E nesse crivo todo, nós dizemos para elas: vocês estão alienadas, vocês não pensam mais, não filosofam, colocaram medo, culpa, ganância, ego no coração de vocês, venham conosco. E o máximo que elas fazem é parar um pouquinho, mas elas não suportam o fato de que toda a multidão está indo, e elas não podem perder o caminho da multidão. Então nós estamos a todo momento dizendo: pare um pouco, não vá, ei, pare, não vá. E elas estão indo para o fogo, para o juízo, para a perdição, para a inexistência. E nós na contramão. Por isso que é estreito, por isso que é apertado. Antes você ficava imaginando uma portinha pequenininha, apertada. Antes você ficava imaginando umas paredes coladas, apertadas. Não tinha lógica, não tinha coerência esse raciocínio de um caminho onde os muros, seja lá de que material for, fossem estreitos. Não, o caminho que Deus fez é de um fardo leve, é de um jugo suave. Ele é o caminho. As pessoas é que transformam o Cristo em anticristo, é que transformam o bem em mal, é que escolhem o mal, é que rejeitam e dão as costas para ele, é que dão as costas para ele no mesmo caminho que nós. Elas dão as costas para ele e vão em multidões para a perdição, para a inexistência, para o juízo. E no meio disso, quem é que faz o caminho ficar estreito para os eleitos, escolhidos, salvos? Quem é que faz o caminho ficar apertado? Aqueles que nos crivam, as próprias pessoas, os nossos irmãos humanos que vieram do humus como nós. Portanto, o caminho não é estreito por paredes, por muros. O caminho não é estreito pela porta diferente. O caminho do Senhor é lindo e maravilhoso, todos nós poderíamos marchar em paz para a salvação. Mas as pessoas escolheram o mal. Ele disse: não há um justo sequer. Por que não há um justo sequer? Outra revelação. Porque todos nós somos feitos à sua imagem e semelhança, dual, ambíguo, bem e mal, bem e mal, bem e mal. Por isso não há justiça, porque todos nós temos um mesmo mal diabo a vencer. Uma mesma maldade crivo a vencer. É uma das coisas que eu vou falar nessa septologia da alquimia zodíaca que você precisa assistir. Eu quero saber, nesse vídeo que está sendo subdividido, se você entendeu isso. Vocês entenderam isso? Hernandes, vai assistir os vídeos, tem vídeos explicando, eu não posso parar para explicar para você uma coisa que você tem que ver. Bem-vindo. Vocês entenderam isso? Quem entendeu? Quem é que torna estreito o caminho? Como que o caminho fica estreito? Agora imagina você ter que enfrentar o mesmo caminho que eles. Gente, vocês não têm ideia o que é andar contramão. Na contramão de todos. Que coisa, hein? É o mesmo caminho. Hã? Quem aí imaginava antigamente dois caminhos? Um caminho estreito e um caminho largo. É o mesmo caminho. O caminho que era para ser largo, não é. Aí alguém vai dizer: não, aqui eu tá ali, ó, largo, porque significa que é facilitado. Jesus é facilitado. Jesus é o caminho largo.
Mas que isso, Akio? Você mesmo diz o terceiro poder que são as facilidades, amenidades da vida. Não. Jesus deu tudo para nós, o crivo, o raciocínio, a fragilidade, a limitação, a maldade e a bondade, a dificuldade e a facilidade. Tudo é do mesmo caminho. A grande questão é para qual lado do caminho a gente quer ir. Não é isso? Mas é claro que Deus é dual. Eu percebo que tem gente nova chegando aí que não acompanhou vídeo nenhum, né? Ajuda eles aí, vocês. Será que dá tempo de começar um pouquinho da septologia? Acho que dá, né? Então vamos lá. Septologia, alquimia zodíaca e gnomos. A numerologia divina, número a número. Número a número. Vem para cá. Preste atenção. Se você não assistiu, assista o vídeo que eu falei sobre grande revelação da porta estreita, porta larga. Caminho estreito, caminho largo, direção oposta. Os alienados contra os pensadores. Por isso estreito, enfrentando tudo e todos. Esta é a primeira septologia da filosofia Eck. Escolha. É ele ou o sistema. É ele ou a aceitação social. Não se pode servir a dois senhores. Ele veio acabar com a dualidade. Se você não quer ser rejeitado pelo sistema, confrontado pela família, odiado pelas pessoas, expulso pelas igrejas, você não é de Jesus Cristo. Só é de Jesus Cristo quem é odiado pelo sistema, expulso pelo sistema, quem não é aceito socialmente. Se você é aceito socialmente, se você é aceito publicamente e politicamente, você não é de Jesus Cristo, filhos de Jesus. É a mão direita de Deus. Jesus é o braço direito de Deus. E tem gente que acha que são duas pessoas. Duas pessoas em uma, ou dois deuses. Jesus é o braço direito de Deus. Ele está estendendo a mão para você, ó. Jesus. A vinda de Jesus na terra é Deus fazendo assim, ó. Faça aí com o braço direito. A vinda de Jesus na terra é o braço de Deus direito fazendo assim para você. Vai aceitar ou não? Vai chegar uma hora que esse braço, depois de 2 dias, 2 milênios, ele já está quase fazendo assim, ó. O braço direito dele já está quase voltando. E quando esse braço voltar, meus queridos, às 6 horas de sexta-feira, ele vai fazer assim, ó, com seu braço esquerdo, com sua sexta. Ele vai enviar o anticristo. O anticristo, segundo a Tessalonicenses 2:10. E o anticristo vai ficar também por 1260 dias, igual à primeira mão. Escreva aí. A primeira mão de Deus ficou 1260 dias na terra. Agora a mão esquerda vai ficar 1260 dias na terra. E ele vai recolher aqui, ó, na palma da mão dele, todos os falsos, toda a palha, toda a mentira. E ele vai fazer assim, ó, com a mão esquerda, ó. Esta é a porta esquerda. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Era para você estar chorando agora.
Aleluia. 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 Obrigado, Senhor. Aleluia. Mas se rejeitarmos o seu braço esquerdo, seu braço direito, se rejeitarmos a sua destra, então o seu braço esquerdo vai destruir, pois representa a sua severidade, representa condenação e morte eterna. Revelare, estamos na sexta-feira, perto das 6 da tarde, onde se manifestará o segundo avatar de Deus. Seu amor é real, amor sincero, amor igual. Ele escolheu ser amado por você, templo de carne. E se você quer adorá-lo, olhe bem aí do seu lado. Ele não está lá no templo, nem tampouco lá no seu quarto. Olhe bem aí do seu lado. Se você quer adorá-lo, ele não está lá no templo, nem tampouco lá no seu quarto. Olhe bem aí do seu lado. Se você quer adorá-lo, seu amor é real, amor sincero.